Asterisco asterisco Pai Celestial, santificado seja o seu nome, asterisco asterisco. Asterisco asterisco seu reino chegou. Sua vontade seja feita na terra como é em todos os céus, sendo Deus, ser absoluto, vida eterna, amor e misericórdia se manifestando dentro de si mesmo como sua total sabedoria e nossa onipotência. Ilumine nossas mentes para que possamos entendê-lo como a verdade e limpe nossos corações para refletir seu amor em direção a você e em direção aos nossos semelhantes. Amém. Asterisco asterisco. Agora, em nosso sistema, falamos sobre psicoterapia. Usamos a palavra psicoterapia e damos práticas que treinam os pesquisadores para se tornarem psicoterapeutas. No entanto, a palavra psicoterapia realmente não está correta, pois vem da palavra psique, que significa alma. E a palavra terapia significa um tratamento para a cura. Portanto, tecnicamente, psicoterapia é uma palavra incorreta porque a alma de todos é pura e incorruptível. Ela nunca adoece, então a alma nunca precisa de cura ou tratamento, o que também significa que não existem almas mais, perdidas ou mal orientadas. É a personalidade que se desvia e se perde. Mas mesmo isso só significa que a luz da alma foi eclipsada do ponto de vista da personalidade, como se uma nuvem passasse na frente do sol, mas nada aconteceu ou poderia acontecer com a alma. A alma é divina. É o nosso eu divino. Portanto, a palavra psicoterapia está errada, mas como todos usam esse termo para significar tratamento de distúrbios físicos, mentais ou emocionais, continuamos a usar esse termo. E existem formas mais avançadas de cura além disso, chamadas de cura espiritual ou cura mental, que é feita por autoridade. Assim, no trabalho de psicoterapia, sabemos que há uma energia que é utilizada e chamamos essa energia de vitalidade etérica. Ela recebeu muitos nomes ao longo do tempo, e todo o chamado trabalho de energia dos dias de hoje está usando essa vitalidade, mas chamando-a por nomes diferentes. E sabemos que essa energia também está contida no ar que respiramos. No Oriente, eles a chamam de prana. Ela é extraída em uma determinada faixa de vibração. Portanto, a vitalidade etérica é o transportador da vida. Temos isso em e ao redor de nosso corpo, e chamamos essa parte de duplo etérico. E damos exercícios que ensinam como usá-lo. E divulgamos as 4 naturezas desse duplo etérico, criativa, cinética, estética e de impressão. Já mencionamos isso muitas e muitas vezes. Existem outras naturezas que não nos preocupam neste momento, por isso não falamos muito sobre elas, mas elas fazem parte do ensino do símbolo da vida. Sabemos que a vitalidade etérica do duplo etérico é usada pelo Espírito Santo para construir e manter a saúde do corpo a cada momento. Agora, os psicoterapeutas em épocas passadas descobriram essa energia. Eles não podiam descrevê-la, mas perceberam que estava em suas mãos. Bem, foi lá que eles perceberam primeiro, mas na verdade, está dentro de todo o duplo etérico de seu corpo material. Então, eles descobriram que essa energia em suas mãos podia fazer coisas, e começaram a chamar suas mãos de mãos curadoras. Eles notaram que, quando colocavam as mãos sobre o corpo de uma pessoa que sofria, isso realmente ajudava essa pessoa. Sem saber, eles estavam passando essa vitalidade etérica de suas mãos para o corpo da pessoa que sofria. Mas isso está acontecendo com todos o tempo todo. Acontece até mesmo quando apertamos a mão de alguém. E não é apenas pelo toque que essa energia é transferida. Pode ser transferida com um olhar, como mencionamos da última vez. Pode ser transferida pensando em uma pessoa, e muito mais forte ao visualizar uma pessoa e enviar essa vitalidade etérica para ela. E isso chamamos de cura à distância. Existem muitas maneiras de usar essa vitalidade, mas ainda é necessário treinamento para aprender a carregar suas mãos com essa vitalidade de forma consciente. Assim, as pessoas que trabalham como psicoterapeutas dirão que suas mãos estão cheias de energia, e apenas esse pensamento é suficiente para encher suas mãos com vitalidade etérica, mas elas estão fazendo isso de maneira subconsciente. A maioria não sabe exatamente o que acontece e não sabe como fazê-lo conscientemente. Mas elas fazem isso assim e dizem que têm mãos curadoras. E assim, por toque e força de vontade, podem passar essa vitalidade para o duplo etérico de uma pessoa que sofre. Então, como podemos desenvolver essa vitalidade em nossas mãos de forma consciente? Bem, o psicoterapeuta deve passar por um treinamento, antes de tudo, para provar a si mesmo que essa vitalidade etérica é real. E eles provam isso usando claro, você lê sobre isso primeiro e entende teoricamente. Mas, eventualmente, você precisa começar a usá-la. Quando você começa a usá-la, então ninguém pode fazer você duvidar de que não é real. E a maneira de começar, principalmente, é pela visualização, vendo-a, o que não é imaginação. A visualização é feita por pensamento criativo. Assim, o psicoterapeuta deve treinar para vê-la e também sentir essa vitalidade como éter estético. Então, aprendemos a movê-la e transferi-la por meio do éter cinético. E é por isso que praticamos com o duplo etérico para nos tornarmos mestres dele como éter de impressão, cinético e estético. Então, se nos for permitido, podemos estender nossa consciência a níveis mais altos e ser confiados com o éter criativo que é usado pelos arcanjos e pelo Espírito Santo. Portanto, é isso que é a psicoterapia e como ela é basicamente feita. Mas um psicoterapeuta deve sempre lembrar que qualquer cura que seja feita, não é sua personalidade que está fazendo. Eles são apenas instrumentos do Espírito Santo. Portanto, mesmo que pensem que têm mãos curadoras, na verdade não são suas mãos que estão fazendo a cura. É o Espírito Santo e os arcanjos. E é suficiente ser um canal adequado para o trabalho do Espírito Santo. Ninguém deve afirmar que curou alguém. Dascalos sempre nos dizia isso, e nunca reivindicou isso. E Cristo nem mesmo se responsabilizou por isso. Ele disse sobre os curas e milagres que era o Pai nele que fez o trabalho. Portanto, o poder e a energia que passam por você são de Deus. E isso também significa que é a vontade de Deus se as pessoas em que você trabalha são curadas ou não. Assim, qualquer cura bem-sucedida ou não bem-sucedida é de acordo com a vontade dele, não a sua. E Dascalos era adamante de que, quando trabalhamos com os outros como psicoterapeutas, não revelamos nada, não prometemos nada. Essas duas coisas eram seu lema quando se tratava disso.
E vemos quantas vezes alguém que vem até nós, amamos muito e pode estar sofrendo tremendamente, mas não importa o quanto tentemos, não há cura. Enquanto outras pessoas podem vir até você e você não tem muita conexão com elas, mas podem ser completamente curadas. Portanto, é a vontade dele, não a nossa, quando se trata de cura. Asterisco agora, no final, Dascalos frequentemente reservava um dia inteiro que ele chamava de dia de cura, que era dedicado a ajudar as pessoas que viajaram até Chipre na esperança dessa cura. É claro que, com Dascalos, todos os dias eram dia de cura. Mas, tipicamente, no dia de cura, não haveria uma estola. Mas as pessoas que buscavam cura se reuniam na estola e iam até ele, uma após a outra. Havia muitas coisas diferentes que ele fazia pelas pessoas de acordo com suas doenças, mas apenas quero narrar algumas dessas e mostrar como Dascalos ajudaria alguém que veio até ele em busca de cura. A pessoa que desejava cura geralmente se levantava em frente a ele e sentava em uma cadeira ao seu lado. Agora, o primeiro caso que quero mencionar é o de uma mulher alemã com um problema sério que tinha ido a médicos e agora veio até Dascalos, assim, a primeira coisa que ele fez foi dizer, fale-me um pouco sobre seu problema. Então a senhora começou a descrever que tinha um problema de sangramento. E o problema estava associado ao seu baço, mas os médicos disseram que não queriam operar ainda devido a complicações. E assim, eles aconselharam apenas a observar e ver como progredia. E antes que ela pudesse completar a descrição disso, Dascalos assumiu e declarou, agora, é isso que eu farei. Vou tentar, com a visualização, ver isso corretamente. Eu não prometo nada e não revelo nada, mas você deve me ajudar com isso. Sinta o problema indo embora. Se, claro, você tiver que passar pela operação, então faça isso, porque talvez seja sob a lei que você receba uma certa lição. Então, ele pediu que ela fechasse os olhos. Ele começou a trabalhar com a vitalidade etérica e perguntou se ela podia sentir algo. Ela disse que sentia calor. Ele trabalhou mais um pouco com ela e anunciou que levaria algum tempo. Ele disse a ela que o que ela sentia agora, ela deveria tentar sentir todas as noites. E prometeu que enviaria a ela essa energia todas as noites, vitalidade esotérica, e veríamos se o problema desapareceria. Ele disse que poderia desaparecer. Poderia desaparecer 80%, mas você deve tentar ajudar também. Se o problema não desaparecer, então é melhor fazer uma operação, porque essa é a vontade de Deus. E então Panagiota, que estava ao seu lado, lembrou novamente a senhora de que ela também devia trabalhar com essa energia. E então Dascalos acrescentou, toda noite, você deve se concentrar na área do problema e sentir o que você sente agora. Assim, ele estava dizendo a ela para sentir a vibração curadora que ele acabará de dar a ela e não o problema. Portanto, podemos ver nesse pequeno exemplo de como ele trabalhava com as pessoas. E vemos que, neste caso particular, era importante que a pessoa participasse da cura sentindo-a e adicionando sua energia ao elemento terapêutico de Dascalos. Ela deveria fortalecer o elemento concentrando-se nele toda noite, sentindo que o problema estava indo embora. Mas você vê, ele nunca prometeu que a curaria ou revelou o que estava realmente causando o problema. Às vezes, ele divulgava se achasse que isso ajudaria a pessoa, mas, tipicamente, pelo que observei, ele não parecia contar muito isso. Então, assim que isso foi feito, a próxima senhora se apresentou e ela tinha dor na parte inferior da coluna. E para esse tratamento, alguns dos alunos mais próximos a ele colocaram 3 cadeiras juntas e fizeram com que ela deitasse de bruços em frente a Dascalos. Dascalos imediatamente anunciou que havia uma deformação na coluna e disse, é isso que eu farei. Ele estava dizendo a eles o que estava fazendo, assim ele estava colocando uma forma de pensamento forte ao mesmo tempo em que estava colocando a energia com isso. Vou fazer com que você não sinta dor. Ele começou a esfregar suas mãos sobre a área das costas dela para remover o éter estético. Então ele disse que faria com que os ossos de sua coluna ficassem tão macios quanto borracha, e ele fez isso. Então, como ele costumava fazer, ele pediu a qualquer um próximo que quisesse tocá-lo. Alguns alunos o tocaram, verificando que os ossos haviam sido amolecidos. Então, com suas mãos materiais, ele colocou os ossos amolecidos no lugar certo. E enquanto fazia isso, ele sempre checava para ver se ela sentia alguma dor. E quando finalmente ajustou tudo corretamente, ele ressolidificou os ossos. Você podia sentir os ossos estavam fortes e sólidos novamente. Em seguida, ele disse a ela que, para manter a dor afastada, ela precisava ter mais vitalidade etérica em seu corpo, e aconselhou-a a tomar complexo B. Assim, vemos nesse pequeno exemplo que Dascalos estava usando todos os 4 estados da vitalidade etérica em um 5º estado superior para o amolecimento do osso, e toda a cura ocorreu em 5 minutos. Na verdade, foi uma experiência tremenda testemunhar tudo isso, e muitas vezes me dava a impressão de como deve ter sido estar ao redor de Cristo quando ele curava os centenas no pátio da sinagoga. Em um nível, foi absolutamente extraordinário, mas ele fez isso de uma maneira tão simples e direta, sem nenhuma fanfarra ou drama. E assim, após ver esse tipo de trabalho muitas vezes, começou a parecer bastante natural para mim. Então, quero contar um pouco sobre o que é realmente a psicoterapia, de onde veio e como Dascalos trabalhava com ela. Quantas pessoas, Daniel, ele via em um dia, bem, havia cerca de 80 pessoas ou mais em um dia típico que passavam por lá. Mas no dia de cura, talvez, você sabe, todas eram coletadas para uma certa hora e meia. Então, durante esse tempo, poderiam ser tão poucas quanto 20 ou tantas quanto 40, talvez. Ainda assim, muitas pessoas para algumas horas. Sim, e ele fazia isso uma após a outra, e ele sentava lá até que todos parassem de vir. Às vezes, ele dava uma pequena palestra bem antes ou logo depois para explicar algo sobre a natureza da cura. Mas sim, era assim que ele trabalhava.
Muitas das pessoas, eu acho que quero te perguntar isso, muitas das pessoas que vinham para a cura ficavam para os ensinamentos ou lições da escola, sim, a maioria das pessoas estava lá e elas ouviam as lições da escola, você sabe, durante a semana e então no dia que ele declarava como dia de cura, era o dia em que elas realmente vinham obter a cura. Mas ele também via pessoas todos os dias e trabalhava com elas em uma sala de estar, após a lição da escola e, claro, antes. Você sabe, eu não sei se ele já anunciou isso, mas algumas das pessoas do círculo interno me disseram que talvez cerca de 70 de 80 pessoas fossem curadas, um bom 90%. Mas o que ele percebeu, e isso é um problema que eu tenho certeza que você já viu muitas vezes, é que uma cura pode ocorrer e então a pessoa não muda realmente o comportamento. E elas apenas trazem isso de volta para si mesmas. Rapaz, você sabe, Daniel, eu tenho visto isso muito nos últimos 35 anos. Sim, quero dizer, você vê isso, seja físico, mental ou emocional. Sim, absolutamente. Então, foi por isso que, no final, ele começou a se afastar e passar mais tempo levando esses ensinamentos para fora dos livros e tal. Então, isso significa mais colocar a responsabilidade de volta na pessoa que deseja a cura, em vez de ele simplesmente fazer tudo o tempo todo por elas. Sim, ele fez isso, certamente. E qualquer um que chegasse, ele o fazia. Não havia nenhuma dúvida. Eu não acho que ele tivesse algum caso em que virou alguém embora. Mas, você sabe, as pessoas simplesmente voltavam ao mesmo jeito e não realmente mudavam seu coração e mente. E assim, essas coisas se reformavam. Você já encontrou alguma vez que ele disse à pessoa, você precisa voltar no dia seguinte? Sim, sim, em casos realmente sérios. Eu o vi em um tumor cerebral de um pequeno menino que estava, ele tinha cerca de 8 ou 9 anos, talvez. Estava pressionando tanto seu cérebro que a criança não conseguia andar ou manter a cabeça erguida. Ele estava realmente em uma situação complicada. E então eu o vi trabalhar com ele por cerca de, ele passou talvez uns bons 20 minutos com aquela criança. E a criança conseguiu andar um pouco melhor, mas ele disse aos pais que eles teriam que continuar trazendo de volta. Qualquer um desses tipos de casos. Mas esses eram os realmente sérios. A maioria das pessoas, elas geralmente davam seguimento às recomendações que ele dizia ou não necessariamente, você sabe, eu estava apenas passando por isso de vez em quando. Então eu nunca realmente segui muito com ninguém, porque você os via então talvez nunca mais os visse novamente. Mas havia muitas pessoas lá que disseram ter tido curas duradouras, é claro. E você viu curas acontecerem muito bem. Quero dizer, mas você sabe, essa é uma coisa que você lê sobre isso nos livros de Marquita, mas eu a vi muitas vezes também, é que alguém vinha com algo horrível e ele tirava completamente de cima delas. E elas teriam uma cura completa. Mas haveria esse pequeno 10% de resíduo, então elas andariam com uma coxeadura, mesmo que não conseguissem andar antes de chegarem até ele. E eu acho que é isso que ele estava dizendo em um exemplo antes. Pode ser uma cura de 80%. Em outras palavras, a pessoa ainda tinha que carregar o karma e trabalhar um pouco disso por si mesma. Você já viu algo, Daniel, você sabe, a grande questão hoje com algumas dessas coisas, você sabe, houve alguma vez que você viu alguma remoção de, digamos, matéria física ou tecido físico ou, você sabe, como que acontece com o cirurgia psíquica? Sim. Então eu acho que o sujeito por aí hoje, São João de Deus. Certo. Sim, absolutamente não. Ele, você sabe, ele poderia desmaterializar e materializar. Portanto, ele nunca fez nada em que puxasse alguma matéria de alguém e mostrasse a todos. Se tivesse que se livrar de matéria, ele desmaterializava diretamente. Portanto, ele não puxaria para mostrar. Houve alguma vez que, assim como você estava dizendo, ele não dizia realmente qual era a origem do problema, além de apenas, você sabe, fazer o que ele fez para consertar, a maior parte do tempo ele nunca, a maior parte do que eu observei. Agora, quando você se sentava com ele em particular, esse era o momento em que ele contava mais, quando ele revelava. Sim, provavelmente ele ficaria com uma pessoa por uma hora se chegasse a isso, contando a elas o que estava acontecendo com cada pessoa. Então depende de quantas pessoas estavam esperando em sua sala de estar. Você sabe, às vezes ele iria mais rápido e às vezes poderia levar muito tempo com alguém. Mas, você sabe, houve aquele caso em que uma mulher que não conseguia andar de jeito nenhum, ela não conseguia andar por 20 anos, e ele a fez ficar em pé. Mas ela sentia dor. Ele disse, eu tirei isso, mas você trouxe de volta ao lembrar. Portanto, ele teve que tirá-lo dela novamente pela segunda vez, mesmo que ela pudesse andar. Ela ainda estava sentindo alguma dor. E o final desse caso foi, e eu segui esse, e a mulher realmente tinha um suporte elástico completo, mas ela só precisava de uma pequena bengala para se estabilizar durante sua caminhada. Mas quero dizer, ela não conseguia nem se virar. Ela estava tão mal quando ele veio. Sério? Sim. Então foi uma situação linda. Interessante. Você tem alguma pergunta na sala de bate-papo? Não tenho nenhuma pergunta ainda na sala de bate-papo. Quero dizer, eu poderia fazer perguntas por toda hora, mas não quero ocupar o tempo. Novamente, talvez, como conversamos, Daniel, este seria um bom momento. E nós, você sabe, ambos, se posso dizer, você sabe, tanto Daniel quanto eu entendemos que, você sabe, eu mesmo, muitas das pessoas que assistem e ouvem e os pesquisadores estão absolutamente fascinados pela quantidade de informação e material sendo ensinado.
Mas nós realmente encorajamos vocês a... Você sabe, realmente iríamos incentivar vocês, o que fizemos, a tomar tempo para fazer perguntas sobre um tópico tão fascinante. E farei o meu melhor para lê-las e passar para você, Daniel, e responder à pergunta. Então, certamente há pessoas na sala de bate-papo, vejo isso. Então, se alguém tiver algumas perguntas, por favor, não hesitem em entrar na sala de bate-papo. Sim, converse conosco. Eu tenho uma pergunta da semana passada, você sabe, ou não da semana passada, mas da semana passada, sobre nosso movimento através dos planos psíquicos e como o movimento foi realizado ao elevar e baixar nossas vibrações. Bem, essa pessoa está perguntando, o treinamento para elevar e baixar suas vibrações que precisamos no plano psíquico é o mesmo que a prática da ixematosis ou uma experiência consciente fora do corpo? E não. É sim, mas não. As meditações preliminares para a boa saúde e os exercícios encontrados nas sessões de prática do site Researchers of Truth são certamente os exercícios de treinamento iniciais para aprender a elevar e baixar suas vibrações dos 3 corpos. E realmente a maioria das práticas faz isso de alguma forma. Temos os exercícios de ajuste arcanjo para nos treinar a elevar nossas vibrações para nos conectar com essas inteligências superiores. Depois, temos outros, como a meditação à beira-mar, que ajuda a nos treinar para baixar nossas vibrações para nos conectar com o reino da natureza. Então, precisamos desacelerar para nos conectar com o reino da natureza e elevar nossas vibrações mais rapidamente a uma frequência mais alta para nos conectar com os arcanjos. Então, essa é a habilidade a qual eu me referia. Mas, claro, uma experiência fora do corpo é um exemplo muito maior disso. Mas ao praticar os exercícios mencionados, você treina para elevar sua vibração, levantando sua consciência de estar centrado no mundo material, no mundo psíquico, e você passa por isso. E ao visualizar, e aqui está como, dentro de uma dessas dimensões, quando você visualiza, por exemplo, a bola colorida, a bola rosa associada ao centro do coração. Isso está associado ao plano psíquico. Então, quando você pratica criar essa bola colorida, você a torna mais brilhante, mais clara e mais forte, o que significa que você está elevando suas vibrações dentro do mundo psíquico, o que ajuda você a poder se mover conscientemente do subplano inferior para o subplano superior. Mas a parte da ixematosis, a experiência fora do corpo, é uma transferência consciente de sua autoconsciência do mundo material para o mundo psíquico. Essa é a primeira ixematosis. E a segunda ixematosis é uma transferência consciente de sua autoconsciência do mundo psíquico para o mundo noético. Enquanto os movimentos dos quais temos falado são movimentos dentro de cada um desses mundos, não entre eles. Portanto, não é necessário conseguir fazer uma experiência consciente fora do corpo, apenas para conseguir se mover bem e ter controle de seu movimento no mundo psiconoético. Mas, com certeza, isso ajuda. Eu tenho uma pergunta, Daniel, na sala de bate-papo. Não sei se isso se relaciona muito, mas enquanto você está nisso, a pergunta é, quando uma pessoa morre e começa a viver no mundo psiconoético, e chega a hora de ela retornar. E estou tentando entender o que isso. Ele continua a viver no psiconoético. E isso é tudo o que eu tenho. Eu meio que entendo a essência, acho, do que ele está tentando dizer. Sim. Você. Isso faz sentido para você? Sim, eu acho que sim. Eu acho que o que eles estão perguntando é, sabe, como isso funciona? E, claro, após a morte do corpo material, você vai residir permanentemente no plano psíquico, mas não permanentemente, mas você começa a viver lá e a se recompor lá. Mas, claro, os planos psíquicos estão dentro do plano noético. Então, depois que você está lá e está aprendendo suas lições e assimilando coisas, eventualmente virá a segunda morte. A segunda morte, então, é quando o corpo psíquico, de certa forma, cai no sono e é absorvido no mundo noético. Ele não se decompõe ou algo assim, ele simplesmente se funde no noético. Sua consciência, então, se transfere para lá e você passa o tempo que achar apropriado nesse novo estado. Eventualmente, você retorna a um estado completamente fora de todos os mundos de existência, ao estado noético. E ali você descansa por um tempo como a personalidade permanente. A partir de lá, você projeta uma nova raia e isso passa por todos os outros mundos, ocorrendo uma pausa nas situações psíquicas adequadas, na qual o mundo material se organiza para que você tenha paz e uma família que estejam em harmonia com você. E então, de forma automática, você vai para aquilo que está em harmonia com seu karma, e assim você reencarna. Portanto, você passa por esses mundos e volta a descer em cada encarnação. Assim, uma encarnação é algo muito mais longo do que você imagina, assim como a existência de sua personalidade nesta vida. Esperem um minuto. Havia uma continuação daquela pergunta. Ele continua a viver? Talvez você já tenha respondido. Ele continua a viver no mundo psiconoético enquanto uma nova personalidade temporária é enviada para a reencarnação? Ou a consciência dele? Para a reencarnação? Acho que você respondeu à pergunta. Sim, a personalidade de uma vida anterior, quando parte, é como um mundo noético. Ela retorna completamente antes que essa personalidade permanente projete outra raia encarnatória de volta ao mundo material. Sim, além disso, desculpe, continue. Acho que isso é só rapidamente. Quero dizer, já discutimos isso em muitos programas. É importante que o ouvinte e o estudante entendam que não é a alma espiritual que projeta uma parte de si mesma como uma nova personalidade temporária, e não que haja uma nova alma espiritual a cada vez que isso acontece. Certo. E não é realmente o trabalho da personalidade, também. Certo? Então, acho que respondemos aquela pergunta. Havia uma pergunta na sala de bate-papo. Vou deixar isso para o Daniel no final. Não acho que seja relevante para a lição no momento. É sobre Paniota e Cipres. Então vou segurar isso. Se tivermos tempo, eu perguntarei. Certo. Bem, podemos voltar a... Sim, vamos voltar à lição. Então, eu quero falar um pouco sobre, você sabe, continuamos dizendo que Josué Emanuel, o Cristo, estava encarnado na comunidade essênia.
Então eu quero falar um pouco sobre os essênios, porque os essênios estavam vivendo na Palestina, mas o grego era sua língua nativa. Além disso, o aramaico era falado na Palestina, então eles falavam ambos. Os essênios não são muito bem compreendidos pelos historiadores atualmente. A maior parte do que se sabe está relacionada à sua biblioteca, que contém mais de 900 pergaminhos e rolos de papiro de textos bíblicos e extrabíblicos. Os essênios esconderam sua biblioteca dos romanos nas cavernas à margem oeste do Mar Morto. E os romanos, naquela época, estavam matando os judeus e os essênios. Isso foi por volta de 68 d.C., e destruíram toda a sua comunidade. Temendo isso, os essênios esconderam sua biblioteca, que permaneceu oculta até que um menino pastor encontrou os rolos em jarros em 1946. E, curiosamente, um ano antes, outra biblioteca antiga de textos extrabíblicos, como o Evangelho de Tomé, havia sido encontrada enterrada no deserto em Nag Hammadi, no Egito. A igreja recém-organizada na época havia proibido oficialmente esses livros, após o que qualquer um pego com esses textos era condenado à morte. Portanto, quem os enterrou não queria destruí-los porque valorizava esses textos, mas não queria ser condenado à morte, então os enterraram no deserto. Estes são os chamados textos gnósticos, que não se encaixavam com a massagem e os textos manipulados dos evangelhos sinópticos de Lucas, Mateus e Marcos, e por isso foram ordenados a serem destruídos. Não que todos esses textos incluídos na biblioteca de Nag Hammadi se mostrassem corretos, mas alguns dos materiais estavam certos. Agora, é interessante notar que ambas essas bibliotecas antigas, contendo os ensinamentos de Cristo, foram reveladas imediatamente após a humanidade passar pelas purificações da Segunda Guerra Mundial. Então, Cristo nasceu na comunidade essênia na Palestina. Mas quem eram eles e de onde vieram? Precisamos voltar até a Idade do Ferro, no século XII a.C. Havia um grupo chamado Filisteus que se originou no Mar Egeu, entre o que hoje é a Grécia e a Turquia. Esses foram os primeiros povos a se estabelecer no que agora chamamos de Palestina, e é pronunciado Palestina agora porque os antigos romanos pronunciaram mal Filisteus. Eles foram os primeiros colonizadores. E muito do conflito na Palestina hoje vem da discussão de que muçulmanos se estabeleceram nessa área antes dos judeus, o que é verdade. Mas foram realmente os filisteus, que estavam ligados aos gregos micênicos, que foram os primeiros colonizadores. Então, devemos dizer que os gregos deveriam ter o direito de reivindicar essa terra? Os filisteus eram como brutos e realizavam sacrifícios humanos. Na Europa, você ainda pode ouvir pessoas às vezes chamarem outra pessoa de filisteu de forma pejorativa, e o que querem dizer é que são desinformados, faltando valor intelectual. E o filisteu mais famoso foi Golias, da história de Davi e Golias. Portanto, os filisteus que se estabeleceram nessa área eventualmente se dividiram em dois grupos. Um grupo continuou a apaziguar seus deuses sanguinários com sacrifícios humanos, e o outro grupo rejeitou esse comportamento, acreditando em um Deus amoroso. Portanto, esse grupo mais tarde se torna o que estamos chamando de essênios nesta área. Eles foram perseguidos pelo outro grupo de filisteus e depois pelos judeus. Mas também, no Antigo Egito, após a morte do faraó Akhenaton e a destruição de sua religião de um verdadeiro espírito-deus, seus seguidores se dispersaram e eventualmente, ao longo dos séculos, se tornaram os essênios, mantendo sua crença em um único Deus verdadeiro. Portanto, os essênios existiram muito antes do nascimento de Cristo. E como você sabe, quando Cristo nasceu em Israel, José e Maria tiveram que escapar para o Egito disfarçados de beduínos, porque o rei Herodes estava matando todas as crianças do sexo masculino recém-nascidas na esperança de deter a vinda profetizada do Messias. Eles levaram o menino Cristo da comunidade essênia em Israel para a comunidade essênia no Egito, em Heliópolis. Isso foi cerca de 70 anos depois que a rainha Cleópatra foi derrotada pelos romanos. Então, os essênios no Egito falavam grego, aramaico, mas devido à presença romana, também falavam latim. O rei Herodes eventualmente morre 11 anos depois, e a Sagrada Família retorna a Israel. Naquela época, em Israel, havia 3 religiões coexistindo. Os essênios, israelitas, acreditando em um Deus, que era um espírito Deus misericordioso e amoroso. E então havia os israelitas judeus, que acreditavam em um único Deus espiritual, mas o deles era um Deus de vingança. Então havia uma enorme diferença entre o Deus dos essênios e o Deus dos judeus. E a terceira religião era composta por idolatrados, que adoravam deuses feitos pelo homem, que eram os romanos e os gregos. Assim, em seus ensinamentos, Cristo chamava Deus, em manifestação, de Alá na língua aramaica, Elohim na língua hebraica, e Alá em árabe para os beduínos. Agora, esses nomes significam todos a mesma coisa que chamamos hoje de ser absoluto, Deus em sua multiplicidade. Para Deus em singularidade, no estado não manifestado, dizemos binus, binário absoluto, Deus Pai. Em aramaico e árabe, era Al. Em hebraico, era eu. Portanto, a palavra Allah que Cristo estava usando é do aramaico, mas realmente veio da antiga língua egípcia. E, na verdade, é uma só palavra, mas na verdade, é uma frase inteira. Como eu disse, a parte Al significa Deus. A parte Lá significava a vontade prazerosa de Deus e a parte A significava o plano divino. Portanto, Allah é uma frase de uma palavra que significa que Deus expressa sua vontade prazerosa através do plano divino. A língua egípcia é tão profunda que nenhuma língua hoje tem significados tão completos em apenas uma palavra. Agora, os essênios e a Palestina pensavam nos judeus como seus irmãos, embora os judeus acreditassem em um Deus vingativo. E os essênios acreditavam em grande parte das escrituras judaicas, mas fizeram reformas nelas, eliminando parte sobre o Deus irado que aprovava sacrifícios humanos, vendendo sua filha como escrava e, sob certas circunstâncias, apedrejando seu filho até a morte por desobediência. Se seguíssemos essa lei hoje, ninguém teria um filho. Infelizmente, essas partes ainda estão incluídas em nossa Bíblia. Então, quando olhamos para a Bíblia, o que vemos é um casamento mal combinado do Antigo Testamento com a crença judaica e o eventual Deus, e o Novo Testamento dos essênios e os ensinamentos de Cristo sobre um Deus amoroso e misericordioso. E se você ler os dois, verá claramente que há uma enorme diferença na maneira como eles veem Deus.
Na verdade, havia essa história sobre um homem muito rico do setor de shipping, logo nos primeiros dias, bem no momento em que a igreja foi formada, eu acho que foi o primeiro papa, e ele estava tentando ajudá-los a organizar os ensinamentos e tudo, e leu o Antigo Testamento, leu o Novo Testamento, e foi até o papa e disse, olha, isso não pode estar certo. Não estamos falando do mesmo Deus. E, claro, isso não foi bem aceito, e ele eventualmente teve que se esconder e fugir com sua vida pelo mar à noite uma vez. Eles só continuaram a fundir esses dois juntos. Agora, os essênios na Palestina pensavam nos judeus como seus irmãos, como eu disse, mas quando Cristo veio, ele confirmou aos essênios o ensinamento de um Deus não vingativo e especificamente deixou de lado a lei mosaica e a substituiu por, e cito, eu sou seu Deus, seu Senhor, seu Deus dentro de você, seu próprio ser. Esse ser é Deus, e eu sou Deus em você. Ame a Deus em você e ame o Senhor seu Deus e a todos os seres humanos, porque eu estou neles. Ele deu esse ensinamento fundamental aos 7 anos, e foi esculpido em uma pedra e colocado no altar no templo essênio em Heliópolis e depois em Israel. Todas essas reformas feitas pelos essênios fizeram os judeus considerá-los hereges e facilmente encontraram razões para apedrejá-los até a morte e justificar isso sob a lei mosaica. E, claro, crucificaram Josué sob essas leis. Portanto, há muitas histórias como esta onde você pode ver a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo. Mas, você sabe, passando para o que estamos ensinando que os essênios, e claro, o que Cristo trouxe à tona. E não é da imaginação, é do conhecimento e da experiência direta. E também, se você realmente estudar a espiritualidade profundamente, como realmente profundamente em todas as diferentes culturas e épocas, é o que outros mestres iluminados disseram no passado, e foi confirmado por Cristo. Mas ele confirmou isso não apenas dizendo, mas, principalmente, demonstrando com as maravilhas e milagres que realizou. E ele ensinou que todos os seres humanos são filhos e filhas de Alá, filhas e filhos de Deus. Portanto, esta noite, quero dar um pequeno exemplo na linguagem de hoje em termos do que Josué estava ensinando aos essênios quase 2000 anos atrás. E ele ensinou que a realidade infinita absoluta é o ser infinito absoluto, como ele chamou de Alá, e que Alá tinha tanto a vontade quanto o prazer de manifestar-se dentro de si mesmo. O Deus não manifestado, o ser absoluto, está além da capacidade de qualquer um de compreender. E Cristo estava ensinando tudo isso aos muitos discípulos e curadores, chamando Deus de Pai e de seu Pai. Dirigindo-se aos essênios em Israel, chamando-os de filhos de Deus, ele disse em grego, Techatio, e em aramaico ele os chamava de Ben Elah. Portanto, ele estava chamando todos os que o ouviam de filhos de Deus. E ele disse a eles, Deus Pai vos enviou como alma espiritual, como um raio de vida, para viver como seres humanos. Uma Metatron unificou seu raio de espírito com vocês e se tornou seu anjo da guarda. Cada um de vocês tem um anjo da guarda. Alá disse às 7 ordens de arcanjos, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. O que significa que o ser humano é uma criação, uma criatura, feita à nossa imagem e semelhança. Isso significa que um ser humano também é um Deus. Portanto, co-vibrando com a vontade e prazer de Deus para criar um ser humano, esses santos arcanjos criaram seres humanos à imagem e semelhança de Deus, não em alguma forma inferior. Cristo também estava dando essa persuasão a seus ouvintes, sede perfeitos, assim como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Se os seres humanos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, então isso seria impossível. E se fosse impossível, Cristo não teria dito que era possível ou nos instado a fazê-lo. E, assim, usando a supersubstância mental, os arcanjos materializaram a forma humana como matéria, éter, substância psíquica e substância noética, criando seus 3 corpos. Esses 3 corpos são mortais, enquanto a forma mais elevada, o eu espiritual e o eu alma, são imortais. Um ser humano é um eu espiritual imperishable e um eu alma. Agora, já ouvimos isso antes, mas para ajudar a criar essa compreensão do que é a diferença entre espírito e alma, Dasclos deu esse exemplo da luz do sol entrando por uma janela aberta. A luz do sol que vem da janela é exatamente a mesma que a luz que vem da janela até o chão, que deixa a sombra da janela no chão. Portanto, a luz do sol que vai da janela é o espírito, e a luz da janela até o chão é a alma. Então, a janela, como o arquétipo da ideia humana, está dando uma espécie de forma e definição ao raio de espírito como a forma da alma. E a luz no chão é a célula da personalidade. Se o chão for de uma cor clara, ele refletirá muita luz para o ambiente, mas se o chão for escuro, ele não refletirá muita luz. Portanto, se nossa personalidade estiver obscurecida pelo medo, ansiedade, negatividade, não muita luz de nosso eu espiritual e alma passará. Agora, a parte da personalidade, de acordo com as leis que governam seu lugar nos mundos de existência, está mudando o tempo todo. São Paulo disse, todo dia eu morro, e o corpo material da personalidade também está mudando e não viverá por muito tempo. Ele está morrendo todos os dias de certa forma também. Nosso corpo humano foi um embrião no útero, um menino ou menina, uma criança pequena, um adolescente, um adulto, passando pela velhice e pela morte, mudando o tempo todo. Portanto, temos que seguir o círculo de possibilidades para um ser humano. E hoje, até mesmo a ciência médica nos diz que cada célula em nosso corpo é regenerada a cada 7 anos. A reflexão sobre a natureza do envelhecimento e a distinção entre nossa verdadeira essência e a personalidade é fundamental para entender a espiritualidade e a consciência. Como mencionado, o corpo material está em constante renovação, com todas as nossas células se regenerando aproximadamente a cada 7 anos. Isso levanta a questão em se nosso corpo físico está sempre mudando, o que realmente significa o envelhecimento. A conexão entre o corpo material e a personalidade é complexa. Enquanto o corpo é uma manifestação temporária e em constante mudança, a personalidade, que abrange emoções, pensamentos e desejos, também passa por transformações, mas não deve ser confundida com nosso verdadeiro eu espiritual.
O eu espiritual é uma essência imutável que reside no centro da nossa personalidade, permitindo que esta exista e se expresse. O primeiro passo no crescimento espiritual é aprender a distinguir entre essas duas realidades, a personalidade temporária e o eu eterno. Quando falamos sobre a vontade, é importante diferenciar entre a vontade que a personalidade acredita ter e a verdadeira vontade que vem da alma. A personalidade pode perceber a vontade como uma forma de controle ou força, tentando manipular situações e resultados. No entanto, a verdadeira vontade é uma característica da alma, que se alinha com a essência divina e é capaz de criar e materializar de maneiras extraordinárias, como demonstrado por Cristo em várias ocasiões. Cristo exemplificou esse poder de vontade quando materializou alimentos para milhares de pessoas, mostrando que a verdadeira vontade pode realizar feitos além do que a mente humana considera possível. Ele ensinou que todos somos filhos de Deus, capazes de realizar obras grandiosas, desde que compreendamos e aceitemos essa realidade. Além disso, a ideia de que somos feitos de luz e que essa luz divina permeia todos os aspectos da criação é central na mensagem de Cristo. Ele ensinou que a consciência humana é composta por diferentes níveis de luminosidade, refletindo nossa capacidade de perceber e interagir com o mundo espiritual e material. Os 7 níveis de consciência, que incluem sensibilidade, instinto, subconsciente e consciência desperta, são uma jornada de crescimento que nos leva a um estado de superconsciência, onde podemos compreender a realidade em um nível mais profundo. Os discípulos de Cristo, como Filipe, exemplificaram essa expansão da consciência. A experiência de Filipe, onde ele pode sentir a presença de Cristo mesmo a uma grande distância, ilustra a capacidade humana de transcender as limitações físicas e perceber a unidade espiritual que nos conecta a todos. Em suma, a jornada espiritual envolve o reconhecimento da verdadeira natureza do ser, a distinção entre corpo, personalidade e essência espiritual, e o desenvolvimento da verdadeira vontade que emana da alma, permitindo-nos participar ativamente na criação e expressão da vida. Essa compreensão nos encoraja a cultivar nossa consciência e a reconhecer o divino dentro de nós e nos outros, trazendo à tona o potencial que todos temos para a transformação e para a realização de grandes feitos. Agora pense sobre isso. Se cada célula do nosso corpo se torna completamente nova, basicamente, dentro de 7 anos, então o que é o envelhecimento? O corpo material está mudando até o ponto da morte, mas nosso corpo material não é o nosso eu. Os corpos materiais podem ser semelhantes, mas a personalidade de cada um é diferente uma da outra. Esse eu pessoal, que abrange emoções, pensamentos, desejos e fraquezas que compõem o ego, nunca para de mudar também. E definitivamente não é o nosso verdadeiro eu. Mas no seu núcleo está o raio do nosso verdadeiro eu espiritual, que permite que a personalidade viva. Então, nosso trabalho, número 1, é aprender a distinguir a diferença entre esses dois. Agora, já falamos sobre a força de vontade antes e a diferença entre a verdadeira força de vontade e o que a personalidade pensa sobre a força de vontade. A personalidade pensa que o que ela considera força de vontade é basicamente uma coisa oposta. As pessoas podem empurrar outras pessoas e coisas com esse obstáculo, tentar forçar resultados e situações, e chamar isso de força de vontade se quiserem. Mas essa não é a verdadeira força de vontade da alma da qual falamos. Portanto, a verdadeira força de vontade não está nas mãos da personalidade. É uma das características da alma. E o que a verdadeira força de vontade pode fazer? Cristo a usou quando materializou o pão e o peixe para alimentar mais de 5.000 pessoas. Isso levou mais de 2 horas para ser realizado, e ele fez isso muitas vezes, não apenas nas 2 vezes mencionadas na Bíblia. E ele disse, e aquele que crê em mim pode fazer o que eu faço, e até obras maiores do que as que eu faço. Agora, crer em mim significa acreditar em quem Cristo era e no que seus ensinamentos são, e que a grande obra só é possível porque ele disse que somos filhos de Deus. E você sabe, Dascalos conseguiu materializar alimentos, e houve pelo menos um outro pesquisador que também conseguiu fazer isso. Além disso, Cristo estava dizendo que Alália, Deus, é vida e a luz eterna. Mas essa luz é uma referência a algo muito mais do que a luz física que vemos com nossos olhos. E ele ensinou que todos os mundos da existência e tudo neles foram criados pelos arcanjos dos elementos usando essa luz divina inextinguível em diferentes graus de luminosidade. Alguns dos graus de luz nos dão o mundo etéreo, o psíquico e o noético, os graus de brilho. Outros graus nos dão diferentes reinos da criação, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Então, que tipo de luz está no ser humano? Cristo disse, novamente, que todos nós somos deuses, e os reinos dos céus estão em nós como almas espirituais. Portanto, são essas almas espirituais, não somos uma criação de um certo grau de luz. Nós somos a luz que cria. E Cristo tornou esse ponto do ensinamento muito prático para a cena. Ele disse, e agora vocês são meus discípulos curadores, e vocês devem saber que todos os graus de luminosidade estão em vocês, manifestados como consciência. E ele lhes ensinou sobre os 7 níveis de consciência sobre os quais já falamos muitas vezes antes. Esses são as sensibilidades, a sensibilidade, o instinto, o subconsciente e a consciência desperta, que a maioria das pessoas pensa que está expressando, mas muito poucos estão expressando plenamente a consciência desperta e alerta. E Cristo estava nos ensinando maneiras de desenvolver nossa verdadeira autoconsciência, que é um estado de consciência ainda mais elevado. E ele estava nos instigando e dizendo que poderíamos e deveríamos desenvolver a superconsciência. Esta é uma vasta consciência além do que percebemos através dos 5 sentidos. Agora, alguns de seus discípulos, como Filipe, aprenderam esse tipo de expansão de consciência e puderam usar esse poder espiritual. Como sabemos disso? Bem, há algumas passagens na Bíblia onde Filipe estava sentado sob uma figueira com Natanael em Betsaida. E Josué estava em Jerusalém, a muitas milhas de distância. E Filipe sentiu e ouviu Cristo lá com eles. Então, quando Cristo veio a Betsaida, ele confirmou isso a Filipe, dizendo, quando você estava sob a figueira com Natanael, eu te vi e te ouvi. Agora isso significa que Josué estava praticando a expansão, a extensão de sua autoconsciência.
E ele ensinou isso e muito mais a seus discípulos avançados. Mas extensão e expansão não são a mesma coisa que ixematosis. Não é o mesmo que uma experiência fora do corpo. Mas vemos nos Atos dos Apóstolos que uma vez Filipe estava em Jerusalém, e ele deixou seu corpo material completamente e materializou o corpo muito mais longe, na fronteira do Egito. E na fronteira havia uma carruagem pertencente à rainha da Etiópia. E Filipe materializou o corpo lá e se sentou ao lado de um homem na carruagem, que era o tesoureiro da rainha. Naquele momento, o homem estava sozinho, lendo o profeta Isaías, tentando entendê-lo. Filipe perguntou ao homem se ele entendia o que estava lendo, e o homem, surpreso, disse: Como posso entender, mestre, sem que alguém me explique? Então Filipe começou a explicar e falou sobre Cristo. E ele falou sobre a necessidade de ser batizado. E eles desceram da carruagem, e Filipe batizou o homem, e então se desmaterializou diante dele. Você pode imaginar a reação daquele etíope ao dizer isso? Filipe fez isso através de exematosis. E, claro, a Bíblia não usou a palavra exematosis, mas eles chamaram isso de ser elevado pelo Espírito de Deus. E lemos sobre essas experiências místicas avançadas nas escrituras da Índia e do Tibete, mas nossa tradição cristã também as tem. Portanto, Filipe era um grande místico que conseguiu desdobrar sua superconsciência dentro dele e entrar no quinto céu, o mundo noético. Então, ele foi capaz de se concentrar para reduzir suas vibrações de volta ao ponto de poder materializar e entrar em um corpo físico e falar com os etíopes. Ele conseguiu fazer isso não apenas porque Josué lhe ensinou a técnica, mas porque, não porque, mas através de sua união momentânea com o que ele era como alma espiritual. Agora, esse tipo de consciência é muito difícil de imaginar até mesmo como uma personalidade. É a autoconsciência superior, o nível mais alto de consciência. Nesse céu, o saber ocorre através de uma coordenação adequada, o que significa uma covibração perfeita entre duas coisas, você e o objeto ou condição com o qual você está coordenando. E Cristo também estava ensinando a seus discípulos como entrar nesse estado de unidade divina, desdobrando seu eu ao sintonizar-se com seu verdadeiro eu espiritual. Isso é entrar em um estado divino de unidade e não em um estado mundano. Alcançar esse estado significa que você, como filho pródigo, retornou para casa. Agora, antes e depois do tempo de Cristo, muitos alcançaram esse estado de unidade com Deus. Agora chegamos a um ponto importante de distinção entre os ensinamentos de Cristo e certos ensinamentos e necessidades. No sistema espiritual oriental, você lê o tempo todo e ouve essa conversa sobre libertação, e eles colocam uma forte ênfase em escapar do ciclo kármico de morte e nascimento. Nada de errado com isso. Mas apenas escapar e salvar a si mesmo, deixando seus semelhantes para trás, sofrendo nos mundos da ilusão, não é nosso objetivo. A vontade prazerosa do Logos é que devemos carregar nossos fardos e os fardos daqueles que são mais fracos que nós. Portanto, se você conseguir alcançar tais estados divinos, tornando-se um com o Logos, você estará covibrando com a pressão de vontade dele. Então, a pressão da vontade dele se torna sua própria pressão de vontade para descer e servir, mesmo entrando em um inferno escuro para ajudar aqueles que estão presos no sofrimento. E isso não é sacrifício, porque mesmo no inferno mais escuro há luz, e Deus é onipresente, igualmente presente em toda parte. Portanto, porque esses irmãos e irmãs de misericórdia são autoconscientes, eles permanecem em contato com Deus, em sua onipresença, e não se sentem separados dele, mesmo no inferno. E, claro, esse é o significado mais elevado do ensinamento de Cristo. Não há maior amor do que este, que uma pessoa depõe a sua vida em favor de seus amigos. Mas não pense que isso significa apenas a vida material. É a entrega da sua vida em serviço realizado em cada um dos três mundos da existência, o material, o psíquico e o noético. Portanto, mesmo ao alcançar os níveis mais altos de consciência, seu amor por Deus e por seus semelhantes chamará você de volta para reentrar na existência do mundo como um irmão ou irmã desperta de misericórdia e continuar a entregar sua vida em serviço pelos seus amigos. E, nesse nível de consciência, seus amigos são cada ser humano. E, eventualmente, todos nós faremos isso se escolhemos, porque todos são um descendente de Deus. E de acordo com a parábola de Josué sobre o filho pródigo, mais cedo ou mais tarde, todos nós voltaremos para casa à nossa natureza divina. Portanto, é o raio da nossa alma espiritual que causou a aparição deste eu mortal no tempo e no espaço. E este eu mortal foi dado o direito de usar a substância do mundo material e as substâncias psíquica e noética. É para ser usado para alcançar conhecimento e verdadeira compreensão. Mas, muitas vezes, temos usado isso para criar emoções fortes e descontroladas, desejos, ódios, ciúmes, esse tipo de coisa. Em outras palavras, abusamos dessa vitalidade mental criando elementais negativos, que cobrem obscuramente o pulso da vida de nossa alma espiritual. E isso acaba produzindo uma personalidade que sofre muito. Portanto, nossa verdadeira responsabilidade na vida é, primeiro, desdobrar nossa autoconsciência dentro de nós mesmos. Devemos moldar nosso corpo psíquico adequadamente, de acordo com seu arquétipo, dominando a emoção e desdobrando nossa autoconsciência neste corpo. Então, podemos manifestar nosso poder divino através da sintonia para desdobrar nossa autoconsciência no corpo noético mais elevado. Agora experienciamos a plena verdade das palavras de Cristo de que todos somos filhos de Deus. Agora, Orígenes foi um gigante espiritual inicial e considerado um dos primeiros e maiores pais da Igreja. E ele ensinou, cada alma entra no mundo fortalecida pelas vitórias ou enfraquecida pelos defeitos de sua vida passada. Seu lugar neste mundo é determinado por suas virtudes e falhas passadas. Isso significa que a cada encarnação estamos criando uma coleção de elementais vivos por nossos pensamentos, desejos e ações bons e nem tão bons. E tudo isso afeta as encarnações futuras. Todos esses elementais associados a qualquer encarnação estão formando uma entidade viva completa chamada nossa personalidade. Portanto, a vida que você criou de sua personalidade é como um livro. Dizemos isso muitas vezes. Está escrito e armazenado nas prateleiras da consciência cósmica. E como alma, você tem o direito de pegar qualquer um desses livros a qualquer momento que quiser e desfrutar do que é agradável. E, uma vez que você alcance esse estado de autoconsciência superior, pode reexperimentar qualquer encarnação ao se sintonizar com ela.
Portanto, mais uma vez, nada foi perdido. É um grande ganho alcançar esses altos estados. E nesse estado divino de consciência, um místico usará a expiação com Deus e a sintonia com vidas passadas ou qualquer outra coisa que deseja saber. E esse estado divino é alcançável por aqueles que se tornam mestres da visualização, meditação e que podem manifestar seu poder divino de observação. Nos é dada essa vitalidade mental como nosso pão diário, e assim como alimentamos nosso corpo material comendo, devemos usar esse pão diário de vitalidade mental para alimentar nossos corpos psíquico e noético. Um pesquisador da verdade para de viver subconscientemente e instintivamente, como os animais, a fim de desenvolver sua consciência e viver como um ser humano desperto, e como um arcanjo, e como um Deus. Então, como estamos de tempo? Temos cerca de 4 minutos. Ok. Bem, eu tenho uma pequena meditação aqui. Vou levar cerca desse tempo. Agora, já demos essa antes, mas é realmente uma muito bonita, e eu encorajo todos a praticá-la sozinhos muitas vezes para realmente se conectar com isso. E foi dada por Josué aos essênios, e hoje usaremos as palavras e termos correspondentes em inglês, é claro. Então, todos, apenas relaxem. Respirem lentamente e profundamente e abram seus corações para Deus. O corpo é seu, não é seu. Os santos arcanjos e o Espírito Santo estão sustentando-o agora. E eles lhe dão o direito de usá-lo como seu. É seu. É o templo de Deus e do seu próprio ser. Faça deste templo de Deus uma congregação de elementais angelicais. Remova deste templo todos os demônios humanos, como ciúmes, comportamentos malignos, fraquezas, desejos e emoções desenfreadas. Mantenha como uma congregação neste templo, em seu corpo, anjos humanos, os bons elementais. Crie apenas bons elementais na luz do amor. Em todo o templo há o Santo dos Santos. Faça do seu coração o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, também há um altar. Faça um altar em seu coração. A luz da vida inextinguível está queimando na lâmpada desse altar. Agora acenda outra chama na mesma lâmpada. Esta é o amor da sua personalidade por Deus e por todos os seres humanos ao seu redor. Nunca permita que essas chamas oscilem. Mantenha as chamas firmes, brilhantes e fortes. É uma luz perfeita. Viva com essas duas chamas de amor no altar do seu coração. Os santos arcanjos estão vivendo em seu coração. Você também está vivendo. Sua vida tem muito valor. Amém. Ok, perfeito. Bem. Há algumas outras perguntas, e eu acho que o que podemos fazer, Rich, é encaminhá-las como sempre fazemos para Daniel e então vamos em frente. Eu só quero dizer que há várias. Eu encorajaria a todos vocês, antes de encerrarmos a noite, a ver rapidamente as perguntas na sala de bate-papo esta noite, que estão relacionadas a isso. Daniel, existem sequências específicas recomendadas para uma pessoa que está apenas começando? Muitas dessas perguntas estão cobertas nos arquivos de muitos dos shows que Daniel e eu fizemos ao longo dos últimos anos. Portanto, novamente, encorajo você a, por favor, eu vou encaminhar essas perguntas para você, Daniel, mas, por favor, entre na sala de bate-papo e as visualize. Elas estão todas cobertas. O que é necessário, os passos para ser um pesquisador, o que está envolvido, como começar, a prática da introspecção, observação. Portanto, por favor, revise o material dos arquivos. Daniel, essa hora passou rápido. Sim. Também gostaria de acrescentar que estou prestes a publicar um workbook que guiará as pessoas através desses passos iniciais e das práticas associadas ao ensino, bem ali com elas. Então, isso é realmente provavelmente a resposta para essa pergunta. Sim. Você tem uma ideia de quando isso estará disponível? Provavelmente até o outono, você acha? Não, vai estar disponível aqui em julho. É mesmo? Sim. Ótimo. Então, estamos ansiosos por isso, como sempre. Ok. Tudo bem. Deus abençoe você. Deus abençoe todos. Deus abençoe você, Daniel. Fale com você em breve. Tchau. Ok, mais um show, mais uma lição, mais um ensinamento. Então, vamos enviá-los para Daniel. E novamente, apenas para encerrar, encorajo você, e você realmente respondeu. E há muito. Quero dizer, Deus, poderíamos ter milhares de perguntas sobre tópicos variados dos ensinamentos, e eu tentarei, você sabe, encaminhar essas para Daniel, mas gosto de manter apropriado e pertinente as perguntas que devem estar relacionadas aos ensinamentos, você sabe, da lição da semana. Então, Dan e eu também encorajamos você a, se você tiver um formato ou qualquer ideia particular de como gostaria de ouvir os ensinamentos ou como eles são apresentados ou o que quer que seja, você sabe, isso é para você e, portanto, estamos abertos a qualquer coisa que você gostaria de ouvir ou fazer ou formato, e certamente discutiremos isso. Então, com isso em mente, quero agradecer a todos por se juntarem a nós esta noite. Deus abençoe você, e nos veremos. Não estaremos ao vivo na próxima semana. É 4 de julho, então faremos um show repetido e estaremos de volta no fim de semana seguinte. Então, desejo a você um ótimo 4 de julho e, você sabe, nos veremos no rádio. Então, sou o Dr. Kim Davis, encerrando. Este é Criando Saúde, Mente, Corpo e Espírito. Tenham uma boa noite.